bom dia. Uma ótima semana a todos nós, né, pessoal? Para todos nós que seja uma semana de muita fé, muita esperança, muito amor, saúde, né? Muita paz em nossos corações, em nossos lares. Vamos lá, no nosso compromisso diário aqui no canal, nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. No capítulo 24 do Evangelho, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Muito bem. Os sãos não têm necessidade de médico, né? Porque eles ali já estão recebendo aquilo que necessitam sempre, com o coração aberto, dispostos a praticar o amor e a caridade, dispostos a praticar aquilo que ouvem, aquilo que recebem dos guias, né, dos seus anjos de guarda, e colocam em ação aquele dom que Deus deu a todos, a mediunidade. A mediunidade, ela é curativa para aqueles que estão ainda no caminho do desamor,
que ainda estão aprendendo um pouquinho mais, né, que têm a necessidade de aprender um pouquinho mais do que aqueles que já praticam a lei de amor e caridade. Ela vem para todos. Esse dom é para todos, para que nós possamos usá-la de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ela pode ser retirada se nós a usarmos mal. Mas ela é curativa, porque ela vem trazer as instruções dos guias da pessoa para ela mesma, que ela é a primeira a escutar as intuições que chegam a ela, as palavras que chegam a ela. Ela é a primeira a ouvir. Então, nós temos que saber ouvir, saber entender, né, tudo aquilo que nos chega e praticar, para que nós nos curemos dos nossos vícios, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, né? Vamos colocar isso no coração. A mediunidade vem para nos ajudar em nosso crescimento. O uso que nós vamos fazer dela é o nosso livre-arbítrio que vai definir. Então vamos procurar sempre receber como um tratamento espiritual, um tratamento para o nosso eu, né? Desse dom maravilhoso que Deus deu e que a gente tem que praticar sempre para o bem do próximo e para o nosso próprio adiantamento. A leitura do Livro dos Espíritos de hoje é do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, a questão número 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue apreender. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu futuro. Pois bem, aqui eles falam para a gente, os espíritos falam para Kardec, de acordo com o meu entendimento, né, pessoal? Claro, que nem sempre, eu não vou falar nada, não, né? Nem sempre a ciência vai nos mostrar aquilo que nós pretendemos, né, conhecer, pretendemos ver. Sem a permissão do nosso Pai Maior, a gente vai ficar onde está. Se houver utilidade para aquilo que a gente está buscando, se for útil não só para a gente, mas como para a humanidade, certo? Deus vai permitir que o homem conheça. Se for o tempo certo, se for a vontade dele, né? E se for para um bom uso da humanidade e o nosso próprio, Deus vai permitir que o homem tenha conhecimento daquilo que busca, que seja do seu passado, que seja do seu futuro. Só com a permissão do Pai Maior, e se for útil a nós, é que vai ser concedido a nós essa oportunidade. Uma ótima segunda-feira para todos nós, né? Uma ótima semana que começa, que nós tenhamos paz no coração, paciência para saber esperar o tempo certo das coisas, muita fé e muita confiança naquele que nos criou, né? Então vamos lá. Beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que vai querer. Vamos lá, pessoal. Vamos divulgar o canal para que mais gente tenha conhecimento, mais gente tenha aprendizado, para que a gente possa crescer juntos. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração.